Tiago 1:27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Esse código de hoje está escrito em Tiago 1:27. Para quem não sabe, Tiago, né, esse escritor dessa epístola, né, ele era irmão de Jesus, né, irmão mesmo geneticamente falando. E é um dos escritores de um dos livros da Bíblia, que é o livro que leva o nome dele, Tiago. E é um livro que até eu dou como recomendação para você que de repente está buscando sabedoria espiritual a partir do Evangelho. Dois livros que te ajudam em relação à conduta diária, conduta de vida, códigos de conduta para a sua vida, que vão fazer você desenvolver, né, a sua alma e o seu espírito, né, inclinar a sua alma para o desenvolvimento, né, nessa dimensão da compreensão espiritual. Dois livros que eu recomendo para conduta é 1 João e o livro de Tiago. Né? Para quem de repente não está acostumado, né, João escreveu o Evangelho de João e existem outros três livros, que é 1 João, 2 João e 3 João. Então, 1 João e o livro de Tiago são livros que ajudam você a entender a visão da conduta de acordo com a verdade de Cristo para o dia a dia, para ações diárias, né? Mas, sem perder o foco aqui, o título desse vídeo é O Reino de Deus é Laico. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa é a verdade. O reino de Deus é laico. Deus ele não tem religião. Deus ele não tem religião. Deus não tem religião. O reino de Deus é laico. O reino de Deus é o governo de Deus. Deus, como o autor, aquele que tem os direitos autorais, vamos dizer assim, da vida, né, que nos criou, e Cristo como aquele que ele designa como o governante sobre tudo aquilo que ele criou. O Filho de Deus, o Filho unigênito, do qual nós somos, pela fé, conectados e somos irmãos nessa família de Deus, irmãos de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Mas não existe religião envolvida nesse molho, não. E se tem alguma coisa religiosa que Deus espera de nós, ela está descrita aqui por Tiago. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Se você observar aqui, existem duas vias aqui nesse código. É a via do amor, a via do você olhar para o mundo e você ser um instrumento de justiça a partir do amor. E de outro lado, você observa que esse não se deixar corromper pelo mundo diz respeito à sua vida espiritual, sua disciplina espiritual, né? Você não se conformar com esse mundo e se transformar pela renovação do seu conhecimento. Mas vamos nos aprofundar, saindo dessa introdução, vamos nos aprofundar nesse tema, porque, de fato, repito, né, o reino de Deus ele não diz respeito à religião, não diz respeito a templo, ele diz respeito a um governo de Deus no coração dos seres humanos, que é o centro, né, a partir de onde você vive sua vida. A sua vida começa a partir desse coração, né, que não é o coração no sentido do sistema cardíaco. É o coração como uma metáfora da sua mente profunda, da sua alma profunda, da sua central, da sua fonte, a partir de onde você vive. Essa fonte precisa estar controlada por Deus, governada por Deus, para que você manifeste a justiça na terra a partir desse governo de Deus em você. E o maior prejuízo que a humanidade teve em relação ao evangelho do reino é essa associação que é feita entre evangelho e religião organizada, né? Seja católica, evangélica, ortodoxa, que a questão aqui não é criticar a religião, é a gente separar as coisas, né?
A perspectiva das pessoas em relação a Deus, Yahweh, o eu sou o que sou, o Deus eterno, Criador. A perspectiva das pessoas em relação a Yahweh e ao Evangelho do Reino de Cristo está comprometida porque a religião organizada se apropriou dessa perspectiva, empacotou em um formato institucional e oferece isso para as pessoas em forma de dogma, ritual, cultura e religião e etc. Repito, isso de certa forma serve aos propósitos divinos? Tudo, tudo serve aos propósitos divinos. Mas você precisa entender que existe um jogo aí entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio que ele deu ao ser humano. Deus não restringe o direito de livre-arbítrio que ele deu ao ser humano, de escolher até ir contra ele. Então, nós estamos falando aqui de algo muito específico, né? Mas como até, se você pesquisar, existe um arcebispo sul-africano chamado Desmond Tutu, falecido já, que ele escreveu um livro chamado Deus Não É Cristão, né? Na verdade, o livro é uma coletânea de escritos dele, né? Mas a base do livro, o nome do livro e a base do livro é mostrar que Deus não é cristão, né? Esse termo cristão, ele é algo que se manifestou através de uma culturalização, né, da manifestação desse evangelho como comunidade, né? Então existe uma comunidade daqueles que seguiam a Cristo. Então foram chamados de cristãos. Se ler o livro de Atos, você vai encontrar, inclusive, a primeira vez em que o termo cristão foi utilizado, né? Mas é importante se entender que Jesus não é evangélico, Deus não é hebreu e nem judeu e nem especialmente conectado a nenhuma etnia, né? Lugares, pessoas e povos foram sim um ponto de partida para que o Deus Altíssimo, Yahweh, eu sou o que sou, pudesse reiniciar o relacionamento com os seres humanos que já haviam escolhido outros deuses. E Deus não entrou numa briga com os seres humanos. Você vai observar isso na história da Torre de Babel. Existia ali uma disposição, né, se você pesquisar a história da Torre de Babel, pesquise, né, pela internet, vai ver o texto. Existia uma disposição nos seres humanos em eras antigas em criar o próprio culto, levantar o próprio nome, e Deus a partir daí divide as línguas, né, porque Deus foi desafiado pelas criaturas que ele criou. Ele não fez um mal a elas, mas ele dividiu elas, ele acabou com aquele plano de vamos construir o nosso nome, construir nosso próprio rito. Ele dividiu e falou assim: se vocês querem construir seu próprio nome, seu próprio rito, vocês vão fazer cada um no seu canto. Leia essa história e você vai entender melhor. Qualquer dia eu faço um panorama aqui da história da Torre de Babel. Mas Deus iniciou, ele teve que escolher alguém para poder iniciar esse relacionamento, reiniciar esse relacionamento com o ser humano. Então, Deus escolheu um ponto de partida para uma reconciliação com a humanidade e para estabelecer uma linhagem para o Messias, o Senhor Jesus Cristo, né, o soberano dos reis da terra. E a partir dessa linhagem ele abençoar toda a terra, todas as famílias da terra. O direito autoral de todas as coisas é de Deus, Pai, Yahweh. E o governo sobre todas as coisas e todas as dimensões da realidade, Deus deu a Yeshua, a Jesus Cristo. E apesar de se referirem ao cristianismo, ao judaísmo e ao islã como religiões abrâmicas, Abraão não criou religião alguma, ele não criou nenhuma religião, né? O que as próprias escrituras dizem é que Abraão, né, ele é o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem no Deus invisível. Ele inaugurou a fé no Deus único, no Deus Altíssimo, uma vez que ele estava cercado por uma cultura que serviu a outros deuses. O Deus Criador, o Deus que tinha um direito autoral sobre todas as coisas, as pessoas estavam sem moral.
ali, né? Entre as pessoas, né? Como se Deus precisasse da moral das pessoas, mas eu digo no sentido, né? Era esse. E Deus falou, não, beleza, o livre-arbítrio está estabelecido, né? E está entregue para o ser humano, por mim. Mas eu vou reiniciar um novo relacionamento, vou reiniciar uma nova linhagem aqui. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus da Mesopotâmia pelo chamado de Deus e viveu como nômade de sua esposa ali na terra de Canaã, né? E a partir disso a história se desenrola. Ele vinha de Ur dos Caldeus da Mesopotâmia e ele vinha de uma região onde existia um culto a deuses sumérios, né? Como é até dito no livro de Josué, né? Que tem uma passagem onde Josué já está mais velho, o povo de Israel já havia passado, né, todo aquele processo, né, com Moisés de sair do Egito, já havia conquistado a terra prometida, né? E Josué relembra o povo de que, ó, né, que os nossos antepassados, nossos pais moraram em uma terra, né, além do rio e serviram a outros deuses. Em Ur dos Caldeus, a divindade cultuada era o deus Nana, que era considerado pelo povo de Ur o deus da lua, da sabedoria e do calendário. Era o patrono da cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão, a partir de onde Abraão foi chamado, né? E no momento que Deus chama Abraão para sair, né, qual foi a comunicação de Deus para Abraão? A partir de um encontro espiritual que ele teve com Abraão. Quando a gente lê aqui, a promessa de Deus para Abraão foi a seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão, aqui é Gênesis 12, 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Quando Deus fala aqui que ele fará dele uma grande nação, não é um projeto político de Deus. É um projeto de redenção da humanidade. Que é o que as pessoas confundem ao olhar o Estado de Israel hoje e achar que o Estado de Israel é um projeto de Deus. Não. O Estado de Israel que você vê hoje na Terra é um projeto político. O Israel de Deus é um pacto de redenção. É um pacto espiritual, não é um pacto político. Mas o curioso nessa história aqui, nessa introdução, é que Deus nem mesmo se apresentou com um nome para Abraão. Deus não disse um nome. Ele simplesmente chamou Abraão. Abraão, pelo Espírito, pela circunstância, ele intuiu ali que ele estava falando com uma divindade acima de todas aquelas que ele conhecia na cultura dele. E a partir dessa promessa, tudo começa. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a partir daqui que começa a história. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó as 12 tribos, e posteriormente o rei Davi, e posteriormente Cristo, que é o herdeiro do trono de Davi. E qual era o projeto de Deus? Como eu falei, era um Estado político? Né? Não. O projeto de Deus não era um Estado político terreno. O Israel das Escrituras é um projeto espiritual de implantação do reino de Deus na terra, onde o descendente legítimo do trono de Davi, que é Cristo, se estabelece como governo. Né? E qual é a base desse governo? Redenção, salvação, justiça, amor. Diz respeito a um governo espiritual. Por que um governo espiritual e não um governo político e físico? Porque todos os governos que você implementar nesse mundo, eles vão estar submetidos à ascensão e queda. A proposta de Deus é que exista um reino espiritual, um reino indestrutível. Você não pode destruir o espírito. Assim como na ciência é dito, você não pode destruir a energia. A energia ou ela se transforma e se renova, ou nada, ela não pode ser transformada e destruída. Esse é o espírito. O reino de Deus é feito de espírito. É um reino que começa de dentro para fora. Porque todos os reinos que começam de fora para dentro, eles caem. O tempo, eles estão consumidos e perecem no tempo e espaço. O reino de Deus não perece no tempo e espaço porque é um tratado espiritual. Ele começa dentro de nós.
E eles permanecem vivos mesmo que o nosso corpo não esteja mais aqui. Ele permeia toda a existência. Mesmo quando a gente transcender e se encontrar com Deus após essa passagem como humano, que é entre o nosso nascimento e a nossa morte, esse reino ele permanece. O que a gente muda, o que cada um vai mudar é de estado, né, no sentido de estado de existência para um estado de vida eterna, que é a promessa de Cristo. Então é um reino que se manifesta do invisível para o visível. E tem como objetivo a justiça. Lembra o que a gente leu no primeiro código? A religião que Deus aceita é cuidar dos necessitados e não se corromper em relação ao mundo. Não se corromper com o mundo. Diz respeito a você manter o objetivo naquilo que é prioridade para Deus, que é a justiça e a pureza espiritual, no sentido de a gente buscar ser como Ele. Essa é a verdadeira religião. É sobre isso. E os códigos que eu vou trazer hoje também, um complemento a esse código. O primeiro está em Atos 17:24. O livro de Atos fala sobre a história, né, dos primeiros discípulos de Cristo ali, que se organizaram como comunidade, do que chama de igreja, não no sentido religioso, mas no sentido de comunidade, de encontro. Em Atos 17:24 está escrito: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em Atos 7:48, 50, também diz: Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? E por último aqui em 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O plano de Deus não é político, não é religioso. O plano de Deus é transformar o ser humano, a criatura que ele criou, seus filhos e filhas, em templos onde o Espírito de Deus habita em nós, e a partir disso a situação, as circunstâncias, a experiência de vida, ela muda, porque aquilo que a gente produz com a nossa vida, com o nosso pensamento, com a nossa força, com o nosso entendimento, gera para o mundo um reflexo daquilo que está dentro de nós, que é o reino de Deus. É um reino de dentro para fora. Não diz respeito à estrutura visível. Nós podemos criar estruturas visíveis para servir a esse reino, mas o reino de Deus não está visível. Ele é manifesto através de ações. Você vai ver os frutos através das ações a partir do momento em que o coração de quem age está governado e é governado pelo reino de Deus, de fato. Então a prioridade do reino de Deus não é culto, não é ritual, não é dogma. O foco de Deus são os seres que ele criou, a sua imagem e semelhança, seus filhos e suas filhas. E é isso que esses textos revelam. E de que maneira Deus exerce essa prioridade sobre os humanos? A prioridade de Deus é a justiça. A prioridade de Deus é a justiça. Deus quer governar e implementar a justiça na terra, através de nós. Porque nós somos os responsáveis pela terra. Que é um outro ponto que eu já até falei em outros vídeos. Deus é o autor de todas as coisas, ele é o soberano sobre tudo, mas ele busca em nós um aprendizado e um crescimento no que diz respeito à responsabilidade de entender que este planeta está sob a nossa responsabilidade. Enquanto a gente estiver desgovernado e brigando uns com os outros, é destruição, é caos. Por isso que ele promove o reino de Deus através de Cristo, para que esse reino entre no coração das pessoas e a gente estabeleça amor e justiça. Porque a responsabilidade de cuidar dessa dimensão aqui é nossa. Por isso que vai haver um juízo. Inclusive, né,
Se você observar um salmo, que eu não lembro se aqui é um salmo de Davi especificamente, mas Salmo 89:14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Essas são as bases de governo de Deus e do trono que ele entregou a Cristo. Justiça e juízo. Aí você vai me dizer, mas se a prioridade de Deus é justiça e juízo, por que então a gente vê tanta injustiça nesse mundo? E eu respondo, porque esse mundo ele está sob controle de forças das trevas e forças espirituais do mal. Sim. E quem deu esse controle para essas forças das trevas e para essas forças espirituais do mal? Como é que elas adquiriram esse controle? A própria humanidade deu esse controle para essas forças. No momento em que se voltou contra Deus e perpetuou a rebelião de geração em geração. São as escolhas que nós fazemos. Mas a prioridade de Deus é a justiça. E se você acha que a justiça de Deus está demorando, eu te digo que se você pudesse ver, se Deus executasse a justiça dele hoje, no planeta, diante dos seus olhos, até mesmo você, por mais revoltado que você esteja em relação a qualquer coisa, você ficaria em choque e você ia falar: não, não, para, tá bom, já entendi. Não seria uma coisa bonita de se ver. Porque Deus é amor, mas ele é justiça também. Então, o que mantém a porta aberta para a humanidade, o que mantém o ser humano ainda operando da maneira que ele está operando é a misericórdia, a graça e a esperança, no sentido de que Deus quer que todos sejam salvos, que todos se convertam, no sentido de mudar seu pensamento e submeter ao reino do amor e da justiça, ao reino de Cristo. Então, o que você está vendo na história agora é que o muro está baixinho, dá para pular para o lado certo, dá para pular para o lado da justiça e do reino. Mas isso não tem a ver com religião, e eu diria que, como eu falei no início, a religião tem sido, infelizmente, uma sequestradora de mentes e de perspectivas, aprisionando essas verdades a um dogma, a um corpo cultural e religioso, onde se você está dentro daquele cercado, ok, se não, não. Mas o reino de Deus ele é laico. É tudo que eu estou falando aqui, é justiça. Quem atribui religião a Deus foram os seres humanos. É um movimento humano. O movimento que Deus fez em relação ao ser humano foi Cristo. Para a redenção da humanidade, ele recebendo sobre ele o castigo que era voltado para as iniquidades humanas, ele recebe sobre ele e ascende ao trono como alguém que fez justiça pela humanidade. A justiça de Deus é Cristo. Ele ascende ao trono, o trono que já era dele, mas que ele passou pelo processo novamente. Né? É como se alguém que já passou no vestibular fizesse vestibular de novo. Alguém que nem precisaria fazer, passar por esse teste. Ele se colocou nessa posição e salvou a humanidade. Que é algo que você também percebe por fé. Isso é muito falado sobre salvação que vem de Cristo, mas é algo que, se você não mergulhar nisso por fé, se você estiver preso na intelectualidade, talvez você perca o sentido profundo disso. Mas tem vídeos aqui no canal onde você pode assistir e mergulhar nessa verdade. Mas o ponto é que quem atribui religião a Deus foi o humano. Quem atribuiu preferências étnicas a Deus foi o ser humano. Deus nunca proclamou isso. E Deus permite que cada nação siga a sua própria cultura. Você vê que o livre-arbítrio está plenamente ativo. Mas Deus não tem povo de estimação. Deus não está interessado em forçar ninguém a adorá-lo. Né? E ele decidiu reiniciar esse relacionamento com os seres humanos a partir de um ponto, como eu coloquei. Mas ele não força ninguém a segui-lo.
Mas é importante que você entenda que Deus é laico, Jesus é laico, o Espírito Santo é laico, os anjos são laicos, o reino de Deus é laico. A base do reino é justiça e juízo. O que Cristo manifesta como prioridade é o amor. Como ele mesmo disse, saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. É o fim das guerras. Não dá para manter a paz, manter um reino coeso com guerra. Assim como você mesmo, se você estiver em conflito com você mesmo, você não consegue fazer nada. Então essa é a proposta de Cristo. E Jesus foi assassinado justamente por líderes religiosos da época, justamente por ele, eu poderia até dizer, por ele ser laico, por ele não advogar para a causa da religião, né? E direcionar as pessoas para uma fé pura em Deus. E por apresentar Deus como uma figura paterna que quer trazer os seus filhos para próximo dele. E esse é o sacerdócio de Cristo, esse é o reino de Cristo. É esse o objetivo. É um sacerdócio e um reino puramente espiritual, fora do tempo e espaço, fora do processo histórico, sem uma linhagem terrena. Apesar de ter usado uma linhagem terrena. Mas o objetivo é o amor, a justiça e a paz. Não é a instituição de política e nem de religião. É um sacerdócio instituído diretamente por Deus, com o objetivo de mediar uma nova aliança entre Deus e os homens, pelo sangue de Cristo, que se fez sacrifício por nós no altar da salvação, onde esse sacrifício é definitivo e não há necessidade de prestar outros sacrifícios a Deus ou a nenhum outro Deus ou divindade, a nenhum dos deuses. Cristo é o mito verdadeiro diante de mitologias que servem apenas como histórias e não como ferramenta de redenção da humanidade. Por meio de Cristo, todos têm livre acesso a Deus, independente da cultura ou etnia. E nessa ordem, nesse reino e nessa ordem sacerdotal, o ser humano é o santuário de Deus. O ser humano é o santuário que Deus escolheu para habitar. E nos tornamos uma nação invisível de reis e sacerdotes, rainhas sacerdotisas, mediando essa nova aliança com o rei e sacerdote Jesus Cristo. É esse o objetivo. E para fechar, em Apocalipse 21, 22, 23, no capítulo 21, né, todo, existe uma profecia sobre novos céus e nova terra. A redenção final. E especificamente no versículo 22 e 23 do capítulo 21, está escrito: não vi templo algum na cidade. Isso é João relatando a visão que ele teve. Não vi templo algum na cidade. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro, são o seu templo. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua candeia. Esse é o relato da Nova Jerusalém, que não é a Jerusalém terrena, é a Jerusalém espiritual, como um arquétipo de da nova cidade de Deus, a nova capital de Deus. E é dito que não existia templo na cidade, porque o próprio Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro eram o templo. Deus, ele não tem religião, ele não tem povo predileto. Deus, ele iniciou um relacionamento a partir de um ponto, a partir de um povo, espalhou isso para povos, e ele tem como objetivo chegar nesse grande dia onde a cidade, a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, vão manifestar tudo isso que eu acabei de falar: justiça e amor. Esse é o reino. E eu te pergunto, você está disposto a aceitar essa aliança hoje? Você está disposto a aceitar esse reino hoje?
Você está disposto a aceitar esse reino hoje? Eliminar essa perspectiva falsa que de repente foi colocada na sua mente e que traz para você dúvidas, rejeição ou às vezes até prisão religiosa. Eu não sei qual é a sua situação. Deus propõe uma proposta aberta e limpa, que é reconciliação com Ele por meio de Cristo. Para que nessa reconciliação você, hoje mesmo, já se assente espiritualmente falando na mesa e participe da família de Deus de maneira consciente, de maneira intencional, pelo Espírito. Hoje mesmo, onde quer que você esteja, invoque o nome do Senhor, invoque a Cristo e peça que Cristo Jesus, Yeshua, lhe dê o Espírito Santo para que você possa ter a visão de tudo isso que eu acabei de falar aqui, que só pode ser visto com olhos espirituais. Eu não estou palestrando aqui, eu estou transmitindo pelo Espírito, pela fé, pelo entendimento do Evangelho, que só pode ser entendido pelo Espírito. Peça para Cristo hoje que Ele traga a você o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e mediador dessa nova aliança. Faça isso com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E você vai ver a manifestação real do reino de Deus na sua vida. Essa é a mensagem de hoje. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus é um governo que tem como base a justiça, o amor e sim, o juízo, no sentido de que Deus vai fazer a justiça no final, sim. Creiam ou não, acreditem ou não. Mas o principal, busque a Deus enquanto se pode achar. Peça a Deus que por meio de Cristo te entregue o Espírito da verdade para que você possa ver todas essas coisas e viver uma vida em todas as dimensões totalmente nova.